no sânscrito, para nós darmos a sequência. Agora esta chamada está sendo gravada. Não vou ler primeiro, ou se Nós eu ler estamos lendo. primeiro o sânscrito? Você quer fazer a leitura do sânscrito? Não, do sânscrito não sei, não. Eu faço o sânscrito. Muito bem. Então, Então, a pode gente vai fazer. ler o Śrīmad Bhagavatam, canto 1, Ó. capítulo 3, Krishna é a fonte de todos os avatares. Muito bem. A Devi faz o sânscrito e você entra na sequência com Sim. o... Om Turye Dharma Kala Sarge Nara Narayana Rishi Budvatmo Pasamopetam Akaroduscharam Tapaha. Verso 9, na tradução. Na quarta encarnação, o Senhor tornou-se Nara e Narayana, os filhos gêmeos da esposa do rei Dharma. Assim, ele se submeteu a severas e exemplares penitências para controlar os sentidos. Repetindo o verso 9. Na quarta encarnação, o Senhor tornou-se Nara e Narayana, os filhos gêmeos da esposa do rei Dharma. Assim, ele se submeteu a severas e exemplares penitências para controlar os sentidos. Gratidão. Hare Krishna. O microfone está fechado, Devi. Agora sim. Muito bem. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala. Muito obrigado pela associação de vocês. A gente vai fazer, então, a nossa dissertação acerca do verso 9, do capítulo 3. Krishna é a fonte de todos os avatares, né? Canto 1, Śrīmad Bhagavatam, as descrições do Mahapurana, ou Bhagavata Purana. Olha só, na quarta, porque aí está descrevendo, tá? Como é que se dá, essa é a explicação védica sobre o processo da criação. Tá? Você vai ter aí no mundo uma porção, já ouviram falar nas aventuras de Gilgamesh? Não sei se vocês já ouviram falar nos Anunnakis, talvez vocês já tenham visto falar, né? No panteão dos gregos, os incas, ou os maias, têm Viracocha, né? Os indígenas têm Tupã, ok? Os japoneses também têm, né? Os coreanos, os africanos, né? Têm as suas designações. Então, se a gente passear no planeta Terra para conhecer os fenômenos culturais e movimentos religiosos dos grupos humanos em busca de uma explicação da criação, vai haver muitas, tá? Vai haver muitas, ok? Então, essa descrição que a gente está estudando acerca do processo da criação, dentre as muitas que existem, é uma delas, ok? Como eu disse, se a gente pausa aqui e colocamos o mito dos tupi-guaranis acerca da criação, a gente vai ter uma explicação, né? E se a gente pausa o mito dos tupis-guaranis acerca da criação e colocarmos os afrodescendentes, ou os africanos, ou as tribos africanas, porque aí você também tem uma coxa de retalhos, que cada tribo tem a sua própria nomenclatura também, mas se nós pegarmos os judeus, por exemplo, a gente tem a descrição da Bíblia de como se deu a criação, mas nem todos são cristãos. Então aí você pode usar o taoísmo dos japoneses, aí eles vão ter uma outra descrição.
Então, mas aí, no caso, nós também temos aquelas descrições que já não estão mais prevalecentes, como, por exemplo, como é o caso dos egípcios. Eles tinham uma descrição da criação que funcionou muito bem por mais de 7.000 anos. Né? Os gregos também tiveram a sua... Então, quer dizer, de qual descrição da criação nós estamos falando? Porque existem tantas versões. Cada povo, cada cultura tem a sua versão. E em qual delas nós vamos apostar as nossas fichas? Nós estamos apostando as nossas fichas na descrição da criação do cristianismo, porque é o sistema de paradigma vigente no momento. Se nós tivéssemos nascido no Egito há 3.000 anos atrás, seria outro paradigma. Se você tivesse nascido num país árabe, muçulmano, o paradigma seria um pouquinho diferente. Mas você nasceu num país cristão, então você é um cristão, aí tem a descrição que é apresentada no livro, seria no caso na Bíblia. Né? E por aí vai. Então são tantas e tantas e tantas descrições de como é que se dá o processo da criação, por que não nós podemos utilizar os Anunnakis? É uma descrição de como que se dá a criação do ser humano na Terra. Tem pessoas que, inclusive, vão partir do princípio de que os Anunnakis são a explicação mais procedente. E por aí vai. Agora, nós estamos apresentando aqui uma descrição. E por que essa descrição seria relevante em detrimento das demais? Por que nós apostaríamos a nossa boa vontade de assimilar dados, ou de, vamos dizer, não necessariamente acreditar, porque a gente não está exigindo que isso seja acreditado ou acreditado, mas observado, e a nossa dinâmica que envolve a compreensão. Nós não necessariamente pautamos a nossa relação com base na fé. A fé é um dos itens, né? Faz parte da receita. O nosso ingrediente principal é a compreensão, que é muito mais robusto, é muito mais de muito mais a consistência do que a fé. A fé, como nós sabemos, é volátil, ela é volúvel. Você já mudou de fé alguma vez? Você já passou por essa experiência de mudar de fé? Tem pessoas que mudam de fé, não tem? Não tem pessoas que mudam de fé? Tem pessoas que é muçulmana e se transforma em ubandista. Tem pessoas que é ubandista e se torna líder evangélico. Tem pastores evangélicos que se tornam ateus. Vocês já viram essas experiências de mudança de fé? Pessoas que mudam de fé? Já ouviram falar nisso daí? Tem isso, sabia? As pessoas mudam de fé. E essa mudança de fé indica que a fé é um princípio volátil, é volúvel. Então, a pessoa que se baseia na fé também é uma pessoa volúvel. Porque ela pode mudar de opinião a qualquer momento, com base nas emoções. Ah, não sinto mais. Ok, vou mudar de fé. Agora estou sentindo muito aqui. Mas por quanto tempo? Onde passa um boi, passa uma boiada. Se a pessoa é volúvel em mudar de fé uma vez, ela pode mudar 2, 3, 4, 25 vezes. Vai depender do interesse psicológico do ser. Por isso que tem pessoas que não mudam de fé de forma alguma. Porque tem receio de que, se abrir a porteira, começa um processo tsunâmico, ou efeito dominó, em que ela perde a noção de integração. Então, ela se mantém firme em uma única fé. E para se manter firme em uma única fé, ela precisa ou enrijecer-se com fanatismo, ou então diluir-se com ignorância. Ou seja, ela evita o conhecimento, evita o estudo do conhecimento, porque ao estudar os conhecimentos, ela fica em crise de fé. Então, ela prefere não estudar o conhecimento. É o mito da caixa de Pandora, ou o mito da maçã, no caso da Eva. Que se você comer a maçã, vai conhecer. E se conhecer, vai dar ruim. Então, o mito da maçã orienta que as pessoas não se interessem por conhecimento, porque o conhecimento pode produzir diluição da fé, ou eclodir o estado volátil ou volúvel da fé, e a pessoa pode mudar de fé. Então é perigoso procurar saber, porque a pessoa pode perder a fé se conhecer. Então, as religiões vão usar muito o argumento de que
não se deve questionar, não se deve procurar saber, não se deve procurar entender, porque isso tudo gera a diluição da fé. E como a fé é frágil, ela é volátil, ela é volúvel, a pessoa pode perder-se nos caminhos da ilusão por conta de perder a fé. Então, a fé é um sistema de segurança para manter a pessoa numa condição, vamos dizer assim, protegida, mas, ao mesmo tempo, é um sistema muito frágil, é uma bolha de sabão. A qualquer momento, se pode perder a fé. Isso não é muito bom, porque dá ansiedade e causa medo. Por isso, o modelo mais seguro é compreender. É sempre mais seguro compreender do que acreditar. Então, nesse caso, agora então, Devananda, tudo bem, mas vamos partir do princípio de que a sua fala proceda. Por que então eu deveria pautar a minha crença, ou seja, porque eu deveria acreditar nessa descrição específica da criação, em que está dizendo aqui que Krishna é a fonte de todos os avatares, que significa, ele é o início do processo da criação. O que justificaria eu pautar a minha boa vontade de aprender nesse caso específico e não no mito de Gilgamesh? Ou então, por que eu não deveria pautar a minha expectativa no mito dos Anunnakis, ao invés da descrição da criação que está sendo apresentada no Srimad Bhagavatam? É uma pergunta relevante, procede, não é um desafio, não é um desacato, não seria um desrespeito, seria uma observação apreciável, se for feita de maneira gentil, de maneira educada, respeitosa. Os sábios assimilam a observação, a colocação. O que não se deve fazer diante dos sábios é proceder com arrogância, com desafios, com desafios que já em si propõem uma derrota do sábio, que é uma pergunta supondo-se que o sábio não tenha uma resposta. Essa arrogância, essa prepotência é que é perigosa apenas, mas questões diante dos sábios são muito bem-vindas. Eles amam pessoas inteligentes. Tá? Então, se nós fizermos essa observação de por que nós temos que pautar por que nós deveríamos pautar a nossa busca de conhecimento através dessa descrição e não das demais, nós nascemos no Brasil e nós estamos negligenciando a descrição dos tupis-guaranis, que são nossos ancestrais, e adotando uma descrição da criação de um outro local, muito longe daqui. Isso é uma espécie de traição cultural. Nós estamos negligenciando as nossas tradições pessoais. Você pode estar sentado em um local, na sua cidade, em que no passado já foi um templo, ou um local sagrado para uma tribo indígena que fazia orações a Tupã. E você está sentado sobre esse local, fazendo orações para Jeová ou para Krishna, que seja. E como é isso? Então é assim? Por que você faria isso? Não é? Então vamos lá, olha. Eu sempre costumo colocar, né, a gente sempre costuma, assim, falar da seguinte maneira. Tem coisas que são boas, há coisas que são ruins e há coisas que são boas. Dentre aquelas coisas que são boas, tem aquelas que são melhores. Ainda há aquelas que são perfeitas. E se o investimento for adiante, pode-se encontrar aquelas que são mais que perfeitas. Então, a escala de discriminação, ela é gradual para cima. Uma coisa excelente ou perfeita não neutraliza uma coisa boa, mas neutraliza uma coisa ruim. Uma coisa boa é assimilada por uma coisa perfeita. E você vai adiante. Como, por exemplo, o nosso caso dos equipamentos de telefone. Nós não rejeitamos o sistema de comunicação por telefone. Eles continuam funcionando. Só que os telefones com fios foram substituídos por telefones sem fios. Os telefones sem fios primitivos foram substituídos por telefones modernos. Os telefones modernos serão substituídos por telefones do futuro. Mas a prática de conversar através deles vai permanecer. Porque uma coisa é boa e ela pode ficar melhor.
e com o seu desenvolvimento pode alcançar um nível de perfeição. Tá? Então, aquela pessoa que tem a capacidade de entender entre uma coisa boa e uma coisa melhor, terá também a capacidade de optar por essa coisa melhor, caso ela deseje para si a melhor delas. Agora, a decisão entre uma coisa boa e uma coisa melhor não é baseado na emoção pessoal, porque aí a emoção pessoal pode dizer qualquer coisa. Eu posso gostar de uma coisa, você pode gostar de outra. Isso é relativo. Então, a definição entre uma coisa boa e uma coisa melhor não é baseado na fé e nem no gosto pessoal, é baseado na razão de observação com base em estatísticas. Isso é raciocínio, isso é inteligência racional, analítica, pragmática, chama-se estatística, que é um dos itens principais do processo científico de análise. Nenhum sistema científico sobrevive sem estatística. É preciso ter uma estatística de assertibilidade antes que uma vacina seja liberada no mercado. Ela tem que funcionar muito mais do que ela não funciona para ser utilizada nos seres humanos, enfim, nos animais que sejam. Então, para resumir, né, esse raciocínio, não se diz que você conhece uma árvore pelos frutos. Quem já ouviu isso? Ele tem esse ditado, não tem? Tem esse ditado. Vocês já ouviram? Conheces uma árvore pelos frutos dela. Esse ditado é verdadeiro ou não? Procede ou não? Não é? Você observa uma pessoa, né? E você observa essa pessoa, o comportamento dessa pessoa, como ela vive, como ela reproduz, o que ela pensa. Você vai fazer uma horta, você vê se a terra é boa, se não é, pelo fruto que ela dá. Isso é observação racional. Então, nós observamos uma árvore pelos frutos que ela produz. Correto? Agora, vamos pegar na história da humanidade, a história das religiões da humanidade, dos grupos humanos, dos contratos sociais, e vamos observar qual deles conseguiu permanecer até hoje sem uso da violência. Aqueles que não usaram violência sucumbiram, entraram em extinção. Os sistemas religiosos só permaneceram aqueles que usaram de violência. Por exemplo, os egípcios, eles tinham um sistema de religião que funcionava até o século VI depois de Cristo. Os muçulmanos foram lá e mataram todos os sacerdotes egípcios e impuseram a religião muçulmana. Então, a força e a violência fez prevalecer um sistema de religião. Os cristãos usaram de força e violência contra os muçulmanos para permanecerem cristãos. Do contrário, os muçulmanos teriam dominado a Europa. Os portugueses, inclusive, o cristianismo deve honras aos portugueses que barraram os mouros, os muçulmanos, porque eles iam dominar toda a Europa, e a Europa hoje seria um continente muçulmano, se não fossem os portugueses. E a força da violência é uma história das religiões. Os incas dizimavam as outras tribos indígenas para impor a religião deles. Os sumérios, os babilônios, todo processo que não usar violência não sucumbe, ou seja, não sobrevive, sucumbe. É assim toda a história da religião humana. Todas as religiões humanas que sobreviveram até hoje só sobreviveram porque usaram de força e violência. Só que a violência é o sintoma de um grupo ou de pessoas não desenvolvidas. Sempre que há violência, você tem um grupo não desenvolvido. O uso da violência demonstra que a capacidade de diálogo e de convencimento pela razão está ausente. Então você tem que impor a violência. Ok? Dentro da história humana, o único sistema de conhecimento que prevaleceu, que permanece vivo, sedutor para pessoas inteligentes até hoje na Terra, é esse sistema que nós estamos estudando aqui, que é o sistema védico, que é baseado em ahimsa, não violência.
que projetam o ser humano do futuro, capaz de dialogar racionalmente sem usar da violência para compreender a pessoa suprema. É um sistema sofisticado, que requer um ser humano sofisticado. Então, se você pergunta a mim, como indivíduo, qual é a minha decisão é por aquilo que funciona de maneira mais completa, melhor e que me projeta para o futuro. É uma decisão racional. Eu tenho o direito de optar pelo que funciona melhor. E ao comparar a história das religiões do mundo, da Terra e o uso da violência com a qual eles fizeram utilização para se impor, e quando eu observo esses sábios pacíficos, inteligentes e sem armas para impor a religião, isso me parece atrativo do ponto de vista da inteligência. Conhece-te uma árvore pelos frutos. Por que Jesus é tão atrativo? Porque ele não era violento, ele era inteligente. Entende? Então, o sistema védico, ele é inteligente, ele é pacífico, ele é do futuro. Então, dentre os melhores, esse sistema é um sistema que vale a pena colocar as fichas, porque os efeitos que ele produz são efeitos auspiciosos. Por exemplo, para finalizar minha fala, se a gente procura jogadores de futebol, para onde que nós vamos? Os melhores jogadores de futebol do mundo, para onde que nós vamos? Claro que a gente tem que ir para o Alasca. É lá que se produz os melhores jogadores de futebol do mundo. É assim ou não é? Quem já foi no Alasca? Quem já viu o Alasca? Lá não são os melhores jogadores de futebol do mundo, não surgem do Alasca? O estado não é o Alasca? Pô, então estou desatualizado. Ah, é o Brasil. Talvez a Argentina? Pode ser? Ah, tá. O Brasil, então, né? O Brasil é o celeiro dos melhores jogadores de futebol do mundo. Então a gente tem que ir no Brasil para procurar jogadores de futebol do mundo. Onde estão os melhores investidores, os homens mais inteligentes do ponto de vista de produzir dinheiro e ganhar dinheiro? Eu não tenho nada a ver com política, eu não sou anti-americano, eu não sou anti-europeu, eu não sou anti-afeganistão, eu não sou anti-ninguém. Eu só sou um pensador, só isso, tá, gente? Então não adianta me julgar com base no seu idealismo político que não vai dar certo. Os americanos são inteligentes em ganhar dinheiro, todo mundo sabe disso, tanto é que eles são o país mais rico do mundo. Ah, mas eles ganharam dinheiro com guerras. Gente, vamos parar de história. Só vamos pensar em termos de raciocínio puro. Conhece uma árvore pelo fruto. Os americanos são o país mais rico do mundo, porque os caras sabem como fazer dinheiro. Como eles fazem, se fazem por falcatruas, por trapaça, por engano, isso é outra coisa. Mas eles sabem como ganhar dinheiro. Então, todo mundo quer fazer negócio com os americanos. Agora com os chineses. Porque eles sabem como ganhar dinheiro. Então, se você quer fazer um negócio milionário, grandioso, chama-se negócio da China. Todo mundo sabe, esse fechou o negócio, o negócio da China. Então tá, ok? Então você vai procurar o produto que você quer, onde aquele produto é produzido. Jogadores de futebol no Brasil. Negócios multimilionários, ou você vai nos Estados Unidos, ou você vai na China. É assim que funciona. É a regra do jogo. É assim que funciona. Agora, você quer ter um título acadêmico respeitável? Você não vai naquela faculdade, que é a faculdade daquela cidadezinha lá do interior. Você vai procurar o quê? Passar na USP, na Unicamp, na PUC. É assim que funciona. Agora, se você puder ainda passar na Harvard, aí você tem um título mundialmente reconhecido. É assim que funciona. Agora, se nós queremos encontrar pessoas de alto nível de desenvolvimento intelectual, espiritual, normalmente é na Índia que a gente encontra essas pessoas. Hoje, por exemplo, hoje a gente tem Sadhguru, Ama, o Vishwananda, a gente tem Swami Prabhupada, é uma quantidade tão grande de pessoas incrivelmente maravilhosas. O Dalai Lama, mas o Dalai Lama é do Tibete. O Tibete é uma concessionária da Índia. O budismo é uma concessionária da Índia. A matriz é a Índia. Tanto é que o Dalai Lama mora na Índia. Então,
assim, a profusão de produção de pensadores iluminados, divinos, elevados, são todos ali daquele território da Índia. Então, que lugar é esse? Ah, é porque ali tem uma produtividade. E por que tem essa produtividade na Índia e não no sudoeste da Austrália, entre os neozelandeses? Ou os albaneses, os românios? Por que não é na Patagônia essa produtividade incrível de pessoas altamente relevantes para a humanidade? Por que é lá na Índia? É por causa da cultura. Chama-se Vedas. A cultura védica produz esse resultado. Conhece-te uma árvore pelos frutos. É por isso que essas descrições são tão importantes para a gente entender que árvore é essa, que dá frutos assim, tão profusamente relevantes, inspiradores e importantes da humanidade. Faz sentido? É um raciocínio lógico ou estou apenas tentando convencer vocês de entrar para a minha religião, para a minha seita ou sei lá o quê? Nós temos um paradigma, são os Vedas, e nós somos pensadores, observadores, estamos estudando esse assunto. E a decisão de optar por estudar esse assunto não é porque nós gostamos ou porque nós estamos fazendo parte dessa religião e queremos que outras pessoas façam parte da religião também. É um fato que, como eu sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Eu quero ter 1 milhão de amigos e, bem mais forte, poder cantar. É um fato que a gente seduz as pessoas porque nós gostamos de pessoas. Mas não é só isso. Nós somos pensadores, observadores. É por isso que a gente dá ênfase a essa descrição e não às demais. Porque conhece-te uma árvore pelos frutos. E nós estamos observando a raiz dessa árvore, estudando a raiz dessa árvore, o solo dessa árvore. Por que essa árvore dá esse tipo de fruto? Qual fruto? Homens iluminados, pessoas santas, seres relevantes para o bem-estar psicológico, mental e da humanidade. De onde vem essa árvore? Quem plantou essa árvore? E por que essa árvore está entre nós? E agora sim, para finalizar, no sistema de saúde do Ayurveda é dito que uma planta medicinal nasce num local onde há pessoas precisando dela. Os Vedas foram plantados na Terra entre os seres humanos porque nós precisamos disso. É um remédio. Tá bem, pessoal? Muito bem. Então, nós vamos seguir aqui, tá? Eu não entrei muito em detalhes em relação ao verso em si. Eu peguei o aspecto essencial do verso. Nara, Narayana são personagens. Vocês vão ouvir falar de muitos, centenas de outros personagens, tá? E todos eles estão relacionados com o Dharma, como está sendo falado ali no verso. Filhos gêmeos da esposa do rei Dharma. Assim ele submeteu a severas exemplares penitências para controlar os sentidos. Porque controlar os sentidos é controlar a mente. A alma está destinada a ter felicidade, Ananda. A felicidade começa com o controle da mente. Ao controlar a mente, obtém-se paz. Ao obter-se paz, obtém-se felicidade. Ao obter-se felicidade, alcança-se finalmente o Ananda. E o ser experimenta o Ananda no devido curso do tempo, após o controle da mente e dos sentidos. Então, no início da criação, o Senhor Supremo já deu essa indicação. Aprenda a controlar a mente e os sentidos. Faça esforço, porque no futuro o seu destino é a felicidade transcendente. Para isso você está destinado. Ok? Muito obrigado, então. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.